Bom dia! Que bom estarmos aqui para o nosso Café com Fé. A cada manhã temos tido a oportunidade de refletir na Palavra de Deus e parece-nos que, assim como nos dias do exílio babilônico, os nossos dias de exílio vão se esticando cada vez mais e quando a gente pensava que estava chegando ao fim, a pandemia cresceu e de novo estamos presos ao nosso exílio domiciliar e usando a palavra de Deus como instrumento de reflexão, tentando entender o momento que o povo de Israel estava vivendo e o momento em que nós estamos vivendo. Livro do profeta Daniel, no capítulo 9, nós temos um tratado sobre oração, porque estamos descobrindo que o tempo do exílio é tempo de orar. No exílio, nós temos a oportunidade de falar com Deus, porque se estamos distanciados uns dos outros, temos a oportunidade de nos aproximar do Senhor e saber que Ele está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Nesse tratado de oração, estamos aprendendo com Daniel que a oração tem alguns itens importantes. Ontem falamos sobre a adoração que deve preceder a qualquer outra coisa na oração que fazemos ao Senhor, por reconhecermos quem Ele é, a grandeza do seu poder e da sua graça. Hoje nós vamos falar sobre um outro item importante na oração, que é a confissão. No verso de número 5, diz assim: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Se lá no verso 4, Daniel diz: orei ao Senhor meu Deus e confessei, no verso de número 5 ele começa a expor os pecados pessoais e os pecados da sua nação. Nós temos dois extremos muito perigosos quando nós pensamos em espiritualidade. Um extremo é pessoas que não veem pecado em nada, não conseguem espiritualizar coisa alguma, e as coisas estão acontecendo, Deus está gritando em seus ouvidos, mas eles não conseguem ver absolutamente nada de espiritual nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. Do outro lado, nós temos aqueles que espiritualizam tudo. E todas as coisas e todas as circunstâncias são remetidas ao mundo espiritual. Esses dois extremos são perigosos, porque um leva ao fanatismo e o outro leva ao ceticismo. Nem fanatismo e nem ceticismo vai demonstrar uma vida espiritual de equilíbrio. Então nós precisamos fugir desses dois extremos. Então agora, por exemplo, tem pessoas espiritualizando demais a pandemia, enquanto tem pessoas que não conseguem ver nada de Deus na pandemia. Então, tanto um extremo quanto o outro extremo são muito perigosos. Para muita gente, eu imagino nos dias de Daniel, aquilo era apenas uma questão política. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou o povo de Deus cativo para a Babilônia, depois veio Belsazar, veio Dario, era apenas uma questão política. Mas Daniel entende que existe algo de espiritual naquilo que estava acontecendo. Por isso, ele resolve confessar os seus pecados e confessar os pecados de sua nação diante de Deus. Nós vamos continuar falando sobre isso amanhã, mas nesse momento é o momento oportuno para que nós oremos ao Senhor e confessemos os pecados da nossa nação diante de Deus. Vamos orar? Ó Deus bendito, estamos vivendo um tempo de caos, não apenas na nossa nação, mas em todo o mundo. Parecidos, ó Deus, com aqueles dias anteriores ao dilúvio, nós estávamos assim também, Deus,
sem enxergar que o pecado ainda traz tristeza ao teu coração. E pecamos por conta de ideologia, pecamos por conta de decisões equivocadas e se achou no mundo iniquidade, impiedade e rebeldia. E nós queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor perdoe o pecado e use a nossa vida para levar a mensagem de arrependimento a este mundo caído, para que haja restauração do Senhor neste tempo tão difícil que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?